Fala galera, beleza, beleza? Vamos lá para mais um episódio desse podcast que, caraca, moleque, vai estar chique demais, hein? Viemos pra chacoalhar o bambu e fazer a coisa crescer. Então, vamos que tem que beber, porque não pode brindar sem beber, né? Já bebi, vamos beber de novo. Imagina que é o uísque. Ai. Gente boa, gente fina e educada, vamos lá, vamos seguir. E hoje vamos fazer um negócio um pouco... eu não sei se eu falo que é triste ou divertido, né? Vamos estilingar a mamona, mas antes de começar, vamos fazer aquilo que carece, aquilo que é importante. Afinal de contas, no capitalismo temos que fazer a coisa crescer. Vamos aí. E aí, veja só, hoje nós estamos aí com um processo de novas parcerias, estamos com uma dinâmica de crescimento, acho muito legal. Nosso Instagram tá que aumenta pra caramba, né? As visualizações no YouTube estão crescendo e os nossos parceiros cada vez mais firmes, mais potentes, certo? Você quer então falar da nossa amiga Zap? Vai lá, garoto! Eu quero. Olha, gente, o destino é uma coisa linda, né? Acabou de acontecer uma coisa muito curiosa. A gente acabou de atingir 1000 seguidores no Instagram. É mais um brinde, Chamberlain. E a nossa 1000ª seguidora se chama Maria Paula Concato, que é uma professora de Garça. Carta na Zap! Legal pra caramba, né? Muito bom! Minha amiga Maria Paula Concato, um beijo, professora de geografia, formada em sociais, uma pessoa incrível. E a Maria Paula, vulgo MP, estudou lá na Zap Autoescola, que é nossa parceiraça, nossa patrocinadora, e a Zap Brasil fica lá na cidade de Garça, que é aqui na região de Marília. Eles estão na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, no número 1145, no Jardim Paulista. O telefone dos caras é 14 3471 0662, 3471 0662, tem a carta A e B, reciclagem, renovação, brevê, arraiz, os polos rebaixados com neon piscando, é o Brian, piloto de fogo. É muito legal. Então faça como Maria Paula Concato, vai lá na autoescola, procura o Flavinho, que é um cara parecido com esse caboclo aqui, que ele vai te dar um desconto Chamberlains. E temos mais um patrocinador para falar. Coisa linda! Nossos parceiros, dá a letra aí, Carlão. Vamos lá, queridos. Você que está querendo solidificar em algumas áreas do conhecimento, você está querendo avançar, você está querendo matemática básica, você está querendo princípios de física, de química, de biologia, aula de redação, aprofundamento para o vestibular, resolução de exercício, vai lá na Fury, nome difícil da gota. Fury, a escola do nosso amigo Esqui e do Leite, fica lá na rua Santa Helena, número 352, pertinho do Bosque. O telefone dos meninos é 981214287, DDD 14, aqui da cidade de Marília. Os caras tão afiados. Malandro, minha filha foi lá, começou a fazer o curso que eles iniciaram ali, um curso para iniciantes de matemática básica, adorou, diz que é bom pra caramba, tá ajudando muito ela. Então vai lá que os meninos são firmeza e pede desconto também, vai o Brasil tá precisando. E se você for fazer o curso lá na Fury, de vez em quando 2 barbudos vão aparecer por lá para poder dar uma cacetada em temas da atualidade, igual agora, que nós vamos fazer o quê? Dar uma cacetada, não é isso? Então, bora lá. Ouvi uma frase uma vez de um presidente americano, não lembro se foi do Roosevelt, falou assim: rapaz,
se eu tiver 24 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 23 horas só amolando o machado. E o meu machado tá bem amoladinho. Você se segura na cadeira aí, não vai cair não, porque hoje a gente vai bater doído no tal do Arthur Duval. Doval. Quem é o Val, hein? Que é... A Val não era aquela mulher lá do Presida, que tinha uns esquemas na rachadinha, pá. Arthur Duval, que é deputado federal. Estadual. Deputado por São Paulo. E que gol contra, né, parceiro? Que coisa... Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Hoje, as guerras são muito mais rápidas, muito mais ostensivas, muito mais objetivas do que eram há 50, 60 anos atrás. A diferença tecnológica bélica do planeta no século XXI faz a Primeira Guerra Mundial parecer uma briga de bairro. É um negócio muito mais, digamos, grandiloquente o que acontece. Por uma infelicidade, talvez do destino, talvez por uma questão de escolha, um pouquinho antes da guerra, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro esteve na Rússia, apertou a mão do Putin, conversou com ele através de intérpretes, voltou, 1 ou 2 dias depois a guerra começou, e ele começou, como sempre, a bostejar pela boca. Eu acho que o Bolsonaro acorda, come cocô de colherada, e aí que ele vai pro Planalto, porque eu nunca vi uma coisa daquela, ele fala muita bobagem. E aí ele começou a falar alguns impropérios contra o presidente Putin, que é uma coisa muito perigosa, porque falar contra a Rússia depõe, né? Eu acho assim, se você for entrar numa briga, antes é melhor você medir mais ou menos o tamanho do seu oponente, porque não dá com peso pena, lutar com peso pesado, provavelmente ele vai morrer. Esse cenário político fez com que o Brasil entrasse numa cilada diplomática, como a gente tem feito nos últimos anos, de tal modo, então... Contrariando a história, né? Contrariando a história. De tal modo que este deputado estadual, Arthur Duval, quis pagar de bom samaritano, pegou um aviãozinho, voou para lá, para, em tese, fazer ajuda humanitária, assistir as pessoas, trazer notícia, ou seja, politicagem, nada mais conveniente para você fazer num ano de eleição. Muito bem. Só que o mundo é redondo. E ele dá voltas. E se ele fosse plano, ele capotaria assim. Porque ele dá muita volta. Esse cara, ele é um escroto. E todo mundo sabe que ele é muito escroto. Não é de hoje. Porque ele fica alfinetando, desautorizando, debochando de pessoas, às vezes em condição intelectual simples, às vezes em condições de fragilidade. Ele faz disso uma coisa marqueteira. Como é que você quer imprimir um crescimento da sua identidade política desmerecendo aquele que está na mesma sociedade que você e só fazendo isso? Então ele é o cara da lacração do pensamento conservador. Aí ele esteve lá. E a Ucrânia está numa situação de crise de refugiado. Carlão, você pode explicar para mim e para quem está nos ouvindo o que é um refugiado? Cara, eu vou começar de um jeito diferente, então. Poderia pura e simplesmente falar do conceito, mas eu vou apelar para algo um pouco mais intenso. Refugiado é um ser humano que está vivenciando uma das piores experiências existentes na trajetória do planeta. É isso. Que é ter o seu lar invadido, defenestrado, usurpado e a sua condição humana sendo jogada na vala. Você ter que ir embora de casa
por medo da destruição total do inimigo. E a galera vai do jeito que dá. Se o carro passar, eles estão indo de carro, vão de bicicleta, vão a pé, vão nas piores situações, porque tudo vale para ficar vivo. Esse é o refugiado. Ele perde tudo, literalmente, até a sua condição humana. A única coisa que ele não perde é a vontade de viver. Por isso que ele refugia-se. A pior crise de refugiado que houve na história recente se deu graças àquela eclosão de conflitos civis internos que foi denominada de maneira, no meu modo de entender, infeliz, de Primavera Árabe. Chegaram a somar 70 milhões de árabes refugiados. A crise de refugiados na Ucrânia, segundo os últimos dados que eu vi, acho que dados da Reuters, estão mais ou menos em 500, 600 mil ucranianos, entre homens e mulheres. E aí, este sem vergonha desse deputado gravou um áudio, não se sabe de quem, falando que aquelas ucranianas que estavam se refugiando não passavam de mulheres que estavam loucas para cair no prazer da libido. E ele vai falando coisas de tal maneira que é perfeito para você que quer entender o conceito de objetificação humana. Seres humanos foram tratados como objeto ao longo da história, enquanto era plausível, normal, jurídico o trabalho escravo. Por exemplo, existe um livro do Laurentino Gomes que se chama 1808, que ele faz uma coisa economicamente bem desafiadora, mas ele faz um livro, quer dizer quanto que custaria um escravo mais ou menos nos anos 2000, comparando com o século XIX. O Laurentino fala assim, um escravo, àquela altura, custaria mais ou menos o preço de um carro popular. O que ele quer dizer é o seguinte, se você fosse um cidadão de classe média em 1830, você teria 2 escravos na sua casa. Isso é objetificação humana, isso não é mais aceitável, isso não é mais tolerável. Se você, por exemplo, for escrever uma redação para o Enem e escrever quaisquer coisas nesse sentido, você está violando os direitos humanos, a sua redação é automaticamente zerada. Eu acho é pouco, devia para mim zerar o exame inteiro. Agora, me parece curioso, e aí eu vou te jogar uma provocação, tipo daquelas da altura do Abujamra. Oh, saudoso. Grande Abujamra. Saudoso. Como é que pode, cara, uma pessoa que já vinha dando sinais, que tem esse tipo de índole, ser membro de uma instituição legislativa do tamanho da Alesp? Cara, mas isso aí é fácil demais. É? Isso é fácil demais. Então trabalha. Putz grila, vamos pegar assim, bem pelo começo. Nós estamos no Brasil, e no Brasil, votar é uma coisa culturalmente muito pouco válida. É importante, eu sempre digo isso na sala de aula para os meus alunos. O brasileiro é um bebezinho no que tange a democracia, certo? O brasileiro está aprendendo a votar, certo? Quantos presidentes nós tivemos eleitos pelo voto direto, verdadeiro no Brasil? Porque voto de Cabresto não é democracia. Sim, claro. Ditadura do Vargas não é democracia. Aí vem Dutra, Vargas, JK e Jânio. Sim. Golpe. Certo? Aí, o Sarney nem eleito foi, ele era vice. Isso. Aí ganha o Tancredo pelo voto indireto. Sim, Tancredo então, morre do Sarney. Só vem aí Collor, que nem termina o mandato. Aí vem Fernando Henrique, Lula, Dilma, que não termina o segundo mandato, certo? E agora o Bolsonaro. Então nós temos um número de presidentes eleitos muito pequeno. Ok? Os americanos já passaram o quê? De 70? E nós estamos aqui engatinhando no processo. Então essa é a primeira coisa.
O brasileiro precisa aprender a votar. Segunda coisa, foi feito um projeto de crescimento de algumas figuras políticas do Brasil de 2013 para cá, que é o tal do MBL, Movimento Brasil Livre, que é uma instituição que diz que se banca com venda de panfleto, com venda de negocinho, nós sabemos que não é bem por aí. Certo? Tem gente grande colocando dinheiro ali, muito se fala até da possibilidade de dinheiro oriundo de fora do Brasil. Esses caras apareceram pra caramba comandando as manifestações em 13 e pegaram o bonde em 14, eles foram crescendo. Quando chega no movimento do impeachment em 16, eles pegam forte, tem foto desses caras abraçados com... Como é que é o nome daquele cara da Câmara que depois foi preso? Que iniciou o processo de impeachment com a Dilma. Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, os caras abraçados, somos todos Eduardo Cunha. Os caras abraçados com o Temer, os caras abraçados com o Bolsonaro, e depois só dinâmicas de traição. Então assim, esse cara foi eleito. Eles escolheram o japonês que fez apologia ao nazismo, que as coisas ainda não pegaram pra ele. É japonês! Ô Kim, ô Karma, que o bagulho seu vai pegar pro seu lado, hein, japonês? Seu falastrão do caramba! Esse japonês fala que tem que destruir o MST, por exemplo, e fala de legalizar partido nazista. Olha, esses são os caras do MBL. Aí colocaram ele para deputado federal, esse Arthur Duval para deputado estadual e o Fernando Holliday para ser vereador na cidade de São Paulo. São os três cabeção. E ó, dos três, o que faz menos porcaria é o Holliday. É o Holliday. Aí, olha só que negócio interessante. Esse cara chega e esse Duval, o Mamãe Falei, ele é um metralhador giratória. Ele agride as pessoas, ele humilha as pessoas com uma gana, com uma força incrível. Bicho, ele disse que o padre Júlio Lancelotti, que tem uma trajetória de defesa dos pobres, dos oprimidos, dos mais fracos, sim, ele diz que esse cara é cafetão e que ele iria desmascará-lo. Então, esse camarada, esse Arthur, ele angariou um volume de inimigos colossal, certo? Esse cara, bicho, em São José do Rio Preto, ele acabou com a figura de um professor lá, obviamente sem falar com o professor pessoalmente, fazendo videozinhos que viralizavam, mas ele falou o nome do professor, falou mal do professor, ofendeu o professor. A escola que o cara trabalhava. Poxa, um cara sem qualquer tipo de escrúpulo, né? De escrúpulo. Um cara sem escrúpulo. E meu amigo, você não é um cara que brigou muito na rua, né? Nunca trocou tapa com os outros pra caramba. Eu já briguei demais, já falamos disso aqui em outros episódios. Quem bate, uma hora apanha, parceiro. E quando apanha, apanha doído. E chegou a vez dele. Ele disse, aspas, elas são fáceis porque são pobres. Então ele diz que aquelas mulheres pobres são mulheres fáceis de transar. Você que é mulher e que não se considera uma mulher rica, entenda, ele está dizendo que transar com você é fácil, porque você não tem dinheiro. Foi isso que ele falou ali. Ah não, ele está falando das ucranianas. Peraí, dá na mesma, não dá? Ser pobre na Ucrânia, no Brasil, na Jamaica... É pobre. Então, se é fácil porque é pobre, ele está falando de toda mulher pobre. Certo? Então esse camarada foi daqui para lá, em uma situação onde chegou até falar que ia ajudar a resistência a fazer coquetel Molotov. Tem um vídeo dele que ele foi num assentamento do MST, falou umas groselhas pros caras, os caras pegaram os revólver velhos e saíram atrás dele, ele ó, sai vazado. Esse cara sai daqui, ele foge de garrucha lá no assentamento do MST, ele vai na Ucrânia falar que vai fazer coquetel Molotov, lutar contra russos. O exército russo. Ah, esse cara tá de brincadeira. Ele não assistiu o filme do Rambo, não? Ele tá loucão, ele tá doidão, parceiro. E esse cara foi lá
fazer esse tipo de coisa. E o áudio vazou. O que você acha que leva um áudio a vazar? Companheiro, nós temos o nosso grupo de professor. Se alguém manda um áudio inapropriado, esse áudio vaza porque alguém do grupo quis que vazasse. Sim. Se esse cara mandou esse áudio num grupo, quer dizer que naquele grupo já tinha nego puto com ele. Sim. Já tinha alguém que tava de orelha virada com o cara e soltou o áudio. Falou minha vez de brincar. E agora ele tem que arcar com as consequências. Sim. De ter sido machista, de ter feito apologia à prostituição, Misógino. de ter sido misógino. E, já falei isso com você em outros momentos, ele também foi absurdamente racista. Porque ele diz em alto e bom tom. Ele diz que aquelas mulheres são lindas. Se na Ucrânia 90% das mulheres são loiras, 100% são brancas. As ucranianas são brancas, 90% loiras. Ele diz que elas são lindas. Ele está dizendo então que você, morena, você, menina preta, que você é feia. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Por que ele não vai em nenhum confronto? Por que ele não vai defender as meninas que são atacadas pelo Boko Haram lá na Etiópia? Tá sim de meninas sendo atacadas lá, mas elas são africanas, né, parceiro? Aí não vale a pena. É isso aí. Certo? Você sabe então, que... a coisa é... Eu vou falar, saiu barato pra ele. Tá sendo acusado só de machista, de misógino, de inescrupuloso. Tá barato pra ele, viu? Porque é pra ficar pior. Eu, se sou preto, pego ele e dou uma sarrafada. É, pai amado. E expulso do partido, né? O mandato seguramente em risco. Prestígio lá embaixo. Não tá valendo nada da fila do pão. Mas, não vamos esquecer. O cara é da mídia. O cara tem um berço bom. O cara tá com a funilaria e pintura em dia. E o cara tem fã. Em outubro tem eleição. Eu fico pensando, será que no Brasil, que é um país sem muita memória, a memória é tão curta assim? É tão curta como a memória de um peixe beta? Porque veja, mal comparando, nos Estados Unidos, se o Trump não tivesse feito tanta vista grossa pro caso do George Floyd, provavelmente ele teria ido muito melhor. Então, os Estados Unidos não é o Brasil, eu sei. Porém, o que esse Arthur Duval fez foi uma humilhação acachapante num contexto onde as pessoas estão morrendo. Ele pegou muito pesado. Ele errou demais a mão. Ele perdeu a bola, ele passou da bola. E aí que tem uma coisa que é muito interessante. Quando o Monark falou o que ele falou, eu estava bêbado, que foi uma péssima justificativa. Porque não existe nada alcoólico que você ingira que muda a sua ideologia, muda a sua visão de mundo, muda a sua narrativa. No máximo caem os surtos sociais se você demonstra, externaliza aquilo que você já é. O Arthur Duval, nem bêbado ele estava. Imagina se tivesse. Ele só achou que estava no privado, né? Ou Só seja, isso. é muito curioso, porque esse cara, ele atingiu um nível de falta de pudor, de falta de bom senso, de falta de escrúpulo, que ele perdeu completamente o referencial do que é viver em sociedade, cara. A coisa que ele disse beira a barbárie pré-histórica. É brutal. Eu estava dando uma lida rapidinho aqui no celular sobre comentários que saíram sobre esse fato. Alguém na Folha escreveu: muito obrigado, Arthur Duval. Você nos ajudou
a redefinir os limites da cretinice. Você colocou a expressão cretino num nível, assim, quase que inexequível. É difícil, hein? Quando eu ouvi o áudio, te confesso uma coisa. Eu estava pensando que era tipo uma montagem. Eu falo assim, não é possível, cara. Não é possível. E aí a conversa começa a desenrolar, começa a investigação, começa a achar, começam os testes de autenticidade, e aí perceberam que de fato aquilo é verdadeiro. Então a gente volta a falar aquilo que nós já dissemos e reiteramos. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala é da tua responsabilidade, isso depõe contra você, você pode ser refém do seu próprio argumento, da sua própria maneira de pensar o mundo. Ser racista não é legal. Apoiar a discriminação de pessoas numa situação de extrema fragilidade e vulnerabilidade não é legal. Rir de mulheres que estão na fila do refúgio com medo de morrer, sem propriedade, abandonou no próprio país, não é legal. Se você acha que isso é legal, você precisa procurar urgentemente uma terapia, ou um psiquiatra, ou, na pior das hipóteses, fica quieto. Mas o grande lance que eu acho que vem acontecendo é que tem muito camarada, tem muito cabra bem sem vergonha, safado, filho de uma égua, que ganhou bastante espaço. E nós sabemos que não dá para sustentar a mentira por muito tempo. Esses caras vêm pagando de bom moço e de justiceiros há bastante tempo. Esses caras do MBL, eles são os grandíssimos filhos de uma égua. E agora está aparecendo o japonês defendendo o partido nazista, o outro aí, um sem escrúpulo do caramba, que acha interessante brincar com a vulnerabilidade de mulheres que estão tentando salvar a própria vida. Camarada, para eles, qualquer coisa é pouco. Certo? Vou te dizer mais, se isso aqui fosse um país sério, esses camaradas iam preso. Claro. Esses camaradas tinham que ser preso. Não é só perder mandato, não é só perder voto. Certo? Cadeia. Cadeia com uns caras desses, que é para mostrar para os outros que não é assim que funciona. Então, a última coisa que eu tenho para falar, para a gente encerrar aí e cuidar da vida, é o seguinte. Se você acha que tudo é lícito, pense como é que você se sentiria se fosse feito este tipo de análise, esse tipo de conjuntura sobre você. Se você estivesse em uma situação de ter que defender a própria vida na pior das situações e alguém estivesse olhando para você e fazendo comentários de cunho sexual, como é que você se sentiria? Perfeito. Certo? Eu acho que é assim que a gente deve pensar. Que ser humano é esse que você está colocando no seu voto? Certo? E lembrando, tá chegando aí maio, é o último prazo para mexer com o título de eleitor. Vai atrás, cuida. Vamos fazer esse país mudar. Carlão, beleza, meu garoto? Obrigado, satisfação grande. Gente, você que nos acompanha, você que gostou, você que está assistindo sempre, vem com nós, vamos trocar ideia, manda mensagem, curte, compartilha, porque nós viemos para ficar. E o Podpah que se cuide, daqui a pouco o Mano Brown aqui com nós. Grande abraço, falou galera. Um brinde, falou! Valeu!